Rádio sempre esteve presente em nossas vidas, na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam as mesmas. A Folha FM 98,3 está com você em todas as gerações. Ouça a Folha FM 98,3 no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A Unimed Campos tem o plano certo para cada um dos seus planos. São opções empresariais e familiares com cobertura local, estadual ou nacional para atender você, sua família e empresa do jeito que precisar. Conte com nossa ampla rede de recursos próprios, com a equipe especializada, além de um atendimento verdadeiramente humanizado. Faça sua cotação pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Agora chegou a hora de turbinar a sua conexão com a internet via fibra ótica da Acesso Total. Então se prepare, porque os planos são de cair o queixo. Para começar a voar, 600 mega por apenas R$ 79,90. E mais, a instalação é grátis e você ainda leva o avançado Wi-Fi 6, que proporciona rapidez e cobertura incrível. Chega de drama e lentidão. Acesse o site acessototal.com.br ou ligue para 2101-7777 e assine já. Acesso Total é de Campos, é da gente, é fibra. Atenção, Campos dos Goitacazes. Você sabia que colocar o lixo na rua, fora do horário, atrai animais, ratos e causa sujeira? Evite transtornos. Descarte o lixo somente nos dias e horários da coleta da Vital Engenharia. É simples, é rápido e faz toda a diferença para a nossa cidade. Vital Engenharia, cuidando da nossa cidade e de você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Num banque, o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Em 2025, a Câmara Municipal de Campos trabalhou diariamente para representar você. Dedicação transformada em ações, melhoria dos serviços e desenvolvimento para a nossa cidade. Com um legislativo comprometido com o bem-estar do nosso povo, fechamos 2025 cumprindo com o nosso papel, com responsabilidade e transparência. E em 2026, o trabalho continua e seguimos contando com você, cidadão. Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes, diálogo para avançar. Oito horas 4 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui na Folha FM, de volta também no Face, YouTube, Instagram. Você acompanha este programa. Daqui a pouco vai estar em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. São 8 horas e 4 minutos. Campos segue com o tempo parcialmente encoberto nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 11 de março de 2026. Previsão do tempo para hoje é de
temperatura máxima de 29, mínima de 23, agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Hoje, quarta-feira, conversando aqui com o presidente da Ascom. É assim mesmo que fala? Tipo que eu sou carioca? Ascom, é. Ah, fala só Ascom mesmo, né? Não tem porque tem um SH, Ascom, mas não é assim, é Ascom, que é a Associação de Hotéis, Pousadas e Comércios. E comércios da Praia do Farol de Santo Tomé. E o presidente está aqui com a gente, que é o Arthur Caetano. O Arthur, deixa eu só dar uma confirmação aqui, que tem um vídeo, aliás, vários vídeos circulando pelas redes agora pela manhã, grupos de WhatsApp, mostrando um acidente muito feio na altura de Tanguá. Eu não vou nem detalhar o acidente, porque eu acabei de falar agora com a Artérias Fluminense, concessionária responsável por esse trecho da rodovia da BR-101, e a plantonista verificou lá em todos os canais, não tem nenhum acidente nesse porte, desse tamanho, conforme os vídeos estão, tipo assim, teria tombado um caminhão de boi e muitos acidentes, enfim. As imagens que eu vi dos vídeos são reais, agora não é em Tanguá, até o momento. Inclusive no X tem um acidente em Tanguá, ali naquela altura, em Rio Bonito, mas não detalha. No X, que eu digo, é na conta aí da Artérias Fluminense. Então, para confirmar a veracidade disso, ou se é de fato ou não, daqui a pouco a gente vai continuar investigando. São 8h06. Meu caro Arthur, tenho aqui a informação vinda lá do Júlio Consoloso. Ele trabalha junto à Infra, que é uma empresa particular que presta, que comanda, na verdade, ela administra o heliporto do Farol de Santo Tomé. E segundo o Júlio, é uma das maiores operações da América Latina, ou seja, é um heliporto gigante. Eu queria que você contasse pra gente, nós tivemos uma conversa recente e chamou a atenção aquele número de aeronaves que eu vi em pouco mais de uma hora, um negócio assim, absurdo, intenso o tráfego aéreo aí. E eu queria que você trouxesse então pra gente essa experiência. Qual é hoje a importância do heliporto do Farol de Santo Tomé para a população, para o seu setor de comércio, por favor? Olha, a gente costuma dizer que existe o farol antes do heliporto, existiu o farol com o heliporto, com a gestão da Petrobras, e existe o farol hoje com o heliporto, com a gestão da Infra, né? Hoje passa, em média, 1.000 a 1.500 pessoas por dia de embarque e desembarque em Farol de Santo Tomé. Se eu não me engano, não tenho esse dado concreto, mas são em média 50 voos diários. É muito voo. É muita gente passando. É uma operação gigante, realmente. E digna de louvor, porque isso transformou o Farol de Santo Tomé. Hoje, Cláudio, nós temos uma rede hoteleira que tem, em média, aqui em Farol, 1.000 leitos. Isso tem muita cidade com 50, 60, 70 mil habitantes que não tem uma rede hoteleira dessa. Tudo isso por conta do offshore, por conta do heliporto. Então, quando dá mau tempo, né, o mar está balançando muito, o helicóptero não pousa. Por ele não pousar, essas pessoas já estão em Farol.
porque vem de tudo quanto é lugar. Né? Tem gente até de fora do Brasil que vem para cá embarcar. Então, quando chega aqui e atrasou o voo, essas pessoas têm que dormir em Farol. É onde lota as pousadas e hotéis. Mas tem um dado também importante, Cláudio, que eu costumo dizer. Qual é? Hoje, se você ligar para um hotel, uma pousada em Farol, não são todas que têm disponibilidade de um quarto. Muitas vezes, esse quarto está vazio. Só que essa pousada e esse hotel tem contrato direto com as empresas offshore. Eles pagam um valor bem menor, mas usando ou não usando, eles firmam aquele contrato. Então, às vezes, eles não alugam, né, justamente por isso. Isso acaba, às vezes, inflando um pouco os dados de ocupação. As pessoas acham que o Farol está sempre lotado, mas muitas vezes não tem ninguém naquele quarto. Né? Isso, querendo ou não, foi um jeito que as pousadas e hotéis acharam de sobreviver, fazendo esse tipo de contrato. E hoje todo mundo que atende offshore está focado no offshore. Eles não focam no turismo. O foco deles é o offshore. São essas empresas que têm funcionários que embarcam pelo Farol. Não só as pessoas de atraso de voo, por exemplo, que ficam, ou pessoas que chegam à noite e dormem para embarcar de manhã, tem a tripulação das aeronaves. São pilotos, mecânicos, despachantes, controladores de voo. Só aí dá em média mais 400 pessoas hospedadas direto em Farol. Hoje, Cláudio, se nós não tivéssemos o heliporto, Farol ia ser ainda uma colônia de pesca, né, que era a principal economia antes da chegada do heliporto. E eu costumo dizer também, cara, que o que mais me fascina é que eu tenho amigos, hoje nascidos em Farol de São Tomé, mais especificamente até na Vila dos Pescadores, que entraram ali como pintor, como lavador de aeronave, e hoje são mecânicos, são pilotos, são comissários. Então a transformação na vida das pessoas é muito grande. Com a chegada de um empreendimento, com a chegada de uma operação desse porte. E para o comércio hoje, se a gente não tiver o heliporto, eu vou te falar que 70% do comércio de Farol ele fecha. Rapaz, doideira, né? Que impressionante. Eu pesquisei aqui enquanto você falava sobre os números, para a gente ser mais exato, o crescimento do Farol de Santo Tomé, do heliporto de Farol de Santo Tomé, começou em 2025 com a capacidade ampliada do heliporto. Por exemplo, hoje você tem várias empresas, Petrobras, Prio, Líder Aviação, Omni Táxi Aéreo, Bristol, CHC, todas elas operam no heliporto de Farol de Santo Tomé. E aí vem os números. De 2001 a 2025, o porto registrou aproximadamente 114 mil pousos e decolagens em 4 anos. 1.300.000 passageiros nesse período. E aí vem para a média diária. O terminal processa hoje, o Arthur, você falou em torno de 50, entre 80 e 100 voos diários, com a capacidade aí atendendo hoje de 1.000 a 1.500 passageiros por dia. Então, quer dizer, de fato aí hoje uma espécie de e quem opera aqui o aeroporto é a Infra Operações Aeroportuárias, para o Júlio Consoloso ficar feliz. Assim, ou seja,
Como você disse, se não é o heliporto, o Farol seria uma colônia de pesca. Não que a colônia de pesca, eu te conheço, eu sei, seja menos, mas é mais uma fonte de renda para essa população. Então, é de fato muito, muito espetacular. Como você disse, algumas pousadas, alguns hotéis firmaram esses contratos e aí dá essa impressão de estar cheio, mas no comércio não tem o movimento, porque o pessoal de fato não está aí. Então é só uma reserva de vaga, uma reserva de hotel. Como que prepara essa rede hoteleira para expandir e atender o turista? Você já pensou nisso? Então, isso é um debate frequente nas nossas reuniões, Cláudio, porque eu sempre falo com o pessoal que eles têm que ter uma parte do hotel, da pousada, voltada para essa questão do turismo. Porque se acontecer um dia diminuir essa questão de voo, com o turismo eles não vão sentir tanto. Agora, se eles não estiverem acostumados a atender o turista, eles vão sentir muito, Cláudio. E isso preocupa, né? Preocupa muito. Porque aí você tem, sabe como? Eu não atendo o turista. Você vê, quer dizer, é altamente compreensível. Você vai entender, eu vou fechar só para dizer que eu não vou atender uma empresa dessa, só porque eu vou contar com o incerto. É você trocar né? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando, não tem esse ditado? Sim, é o que o pessoal fala. O que mantém hoje meu negócio, Arthur, são as empresas que têm contrato comigo direto. Perfeito. Sobre os pescados, e aí é aquela história, aí depende também da visão de cada um. Você vai reverter aquela entrada, né, no investimento. Entrou o dinheiro, vou investir aqui para ampliar, para aumentar. Depende do como dizia meu pai, do tino, depende da visão empresarial de cada um. Sobre o volume de pescado do Farol de Santo Tomé, dados da produção também e a escala. O volume de camarão, após o período de defeso, chega a atingir cerca de 20 toneladas por dia de camarão. Além de contar com 100 embarcações ativas e cerca de 750 pescadores cadastrados na colônia Z19. Sem dúvida nenhuma, uma fonte importante de arrecadação para o município e geração de renda para essa gente, né, Arthur? Uma mega indústria, Cláudio. Eu costumo dizer que a pesca hoje ela tem um movimento financeiro muito alto. Hoje se vê empresas, principalmente do Rio Grande do Sul, que encostam seus caminhões aqui em Farol para comprar boa parte da produção de camarão. Isso é diário, né? Todo dia você vê ali vários caminhões. Isso movimenta aí até um pouco mais do que esses dados aí que você falou. Acredito. Você tem hoje aí um crescimento, né, dessa movimentação. Agora, o prefeito Vladimir usou suas redes sociais recentemente para anunciar quase R$1 bilhão de investimentos de empresas privadas naquele complexo, e uma das cobranças daquele complexo de Farol Barra do Furado. Uma das cobranças que a gente sempre fez aqui ao Vladimir, como candidato, como prefeito, essa última eleição agora, recebendo todos os pré-candidatos, depois todos os candidatos, né, e depois o prefeito, nas 3 oportunidades, eu, Aloysio, a gente aqui na bancada, a gente sempre faz questão de perguntar sobre desenvolvimento, crescimento. E a gente tem essa noção de que uma indústria traz desenvolvimento. 10 indústrias, muito mais. Então, o que se cobra? Industrialização do município. E o Vladimir alega que o município
praticamente de serviço. Nós somos um município de logística e de serviço. A única área que pode ser industrializada é o complexo Barra do Furado, Farol de Santo Tomé, Barra do Furado. Como é que você viu essa notícia? Acredita que isso vai sair? O que você pode acrescentar nessa informação? E o que seria de que você imagina da importância desse complexo de fato acontecer? Olha, quando nós ouvimos essa notícia, eu já mais ou menos sabia de alguma coisa, que o pessoal estava correndo atrás de licenciamento ambiental que tinha vencido. A gente ficou muito apreensivo, né? Por quê? Isso realmente muda a cara da região, porque é um projeto grande, não é um pequeno projeto, Cláudio. É um projeto que vai movimentar muito posto de serviço, muita obra, muita gente trabalhando, muito consumo. Algumas pessoas não acreditam por conta do que já aconteceu no passado, né? Aquela explosão de início de obra, todo mundo comprando propriedade, especulação imobiliária, e acabou não saindo do complexo. Quem apanha não esquece, né, Cláudio? Então, existe um pouco de descrédito por conta disso. Mas, por outro lado, a gente ouvindo que é um investimento 100% privado, se eu não me engano, é um fundo árabe de investimento, junto com um proprietário de terras ali que comprou naquela época, que dizem que é um cara muito sério, né, compromissado, um cara que busca desenvolvimento. E essa questão de descomissionamento hoje de plataforma, de navios, isso está muito em alta, porque muitas das plataformas, principalmente da Bacia de Campos, são plataformas muito antigas, que vão sair de operação nos próximos 10 anos. Então, esse complexo seria voltado para o descomissionamento, certo? Até onde eu sei. Eu vou levantar uma outra questão, Cláudio, que é muito importante. Tem que ter um investimento em infraestrutura muito grande, porque senão inviabiliza os projetos. Investimento em estrada, tem que refazer estradas para você conseguir chegar ali. Investimento em segurança, investimento em cobrança de questão de latifúndio, evitar invasões naquelas áreas próximas, senão isso é um futuro problema de segurança para a população de modo geral. E tem que ter um planejamento muito grande para que isso aconteça e aconteça de forma ordenada. Outra coisa que eu costumo dizer que eu acho que é também fenomenal, Cláudio, com a chegada do complexo, isso acontecendo, o canal, a entrada da Barra, ela vai ser dragado. Acredito eu que eles vão deixar ali com um calado de no mínimo 12 metros. Com isso, você cria uma demanda muito grande para os barcos de pesca, não só para os barcos de pesca artesanal que nós temos na região, mas hoje os barcos industriais já pescam na nossa região, é porque a gente não consegue ver. Então são atuneiros, são barcos que pescam sardinha, entre outras coisas. Só para você ter noção, Cláudio, um barco desse, ele pega 2.000 caixas de gelo. Ele abastece com 20 mil litros de óleo de diesel. Eles abastecem, são ali 20 pessoas, 15 pessoas, eles chegam a ficar um mês no mar. Então, olha o volume de compra
pessoal chama de rancho, né, na pesca. Isso nós temos que atrair para o Barra do Furado. E temos que dar condição para que isso aconteça. Esses barcos não vão aportar no estaleiro. Vai ter que ser construído um lugar para receber esses barcos. Hoje, por exemplo, o lugar mais próximo para descarregar a sardinha é em Cabo Frio. Você consegue descarregar na esteira, é lavado e sai lá no caminhão já nas caixas. O pessoal pagava 80 centavos por quilo para esse serviço. Saía daqui da nossa região, navegava com um barco até Cabo Frio para ser feito isso lá. Você imagina a gente fazendo tudo isso aqui? Quanto de dinheiro novo a gente não consegue? Quanto posto de trabalho a gente não cria? Desenvolve a cidade inteira, não é só Farol. Desenvolve a cidade de Campos, a cidade de Quissamã. Isso é um projeto, é um mega projeto. Então, eu acredito que saia. Eu sou um cara confiante, mas a gente tem algumas dúvidas, Cláudio. Isso aí é notório. Porque já houve essa conversa. Aliás, já não é de hoje essa conversa, não é? Isso tem o quê? Antes do Porto do Açu, se não me falha aqui a informação. Isso tem o quê? Uns 15 anos? Por aí. Se eu não me engano. Por aí. E depois do Porto, claro, aí já deu aquela injeção. Mas, fundamental. Esses números que você traz aí são, de fato, impressionantes e que, né, encantam. Deixa a gente, pelo menos, esperançoso. O que é a pergunta? O que o Farol pode ser sem esse complexo e o que o Farol pode ser com o complexo? O que dá para se determinar, assim, distinguir? Porque você falava sobre o heliporto. Existe um Farol antes do heliporto e outro depois. Você pode dizer que é nessa mesma escala ou é até maior do que o heliporto? Muito maior do que o heliporto, Cláudio. Muito maior. Porque Quissamã, por exemplo, ela não tem uma rede hoteleira, não é nem 10% que tem Farol. Então você imagina, aonde essas pessoas vão ficar? E depois que isso estiver funcionando, aonde essas pessoas vão morar, Cláudio? Então, quando você começa a imaginar isso, né, numa dimensão, fazendo uma projeção para os próximos 10 anos, o Farol ele tem a capacidade de saltar de 25 mil habitantes para 50. Ele dobra. Acredito eu que iria ser construído vários outros hotéis, várias outras pousadas, lojas de serviço para atender essa demanda portuária, lojas de serviço para atender essa demanda pesqueira. Então, nós temos hoje a oportunidade realmente de transformar a nossa cidade e a cidade vizinha com um empreendimento desse porte. A esperança a gente tem que manter, senão você não estava aí, eu não estaria aqui, não tenha dúvida, né? E a gente costuma acreditar, porque sem esperança a gente não vive, né, Cláudio? Não tem. O que motiva a gente é um sonho. Então, quando você para de sonhar, você não se motiva mais. O país passa hoje por uma estagnação, talvez, uma queda na sua movimentação, no poder aquisitivo, no poder de compra, como a gente falou lá no começo, você, né, com mais experiência, claro, de balcão, conta isso com detalhes, mas há também hoje um cenário novo com a chegada do Porto do Açu e aí com as suas operações acontecendo e ampliando. E também tem um outro detalhe, a chegada do Porto Central, que é aqui perto da gente, Presidente Kennedy. Sim. Que diretamente, claro, vai beneficiar o Espírito Santo, mas automaticamente São Francisco, Campos, São João da Barra
E aí entra também o Farol de Santo Tomé. É um outro complexo gigante também, aquele porto. Está ainda em terraplanagem, está mexendo naquela estrutura ainda para começar a construir mais, e já começou. Então daqui a pouco vira realidade. E uma coisa, quando eu falo de infraestrutura, Cláudio, por exemplo, você falou de Presidente Kennedy. Imagina você ter um acesso muito bom de Presidente Kennedy até a Ponte da Integração, da Ponte da Integração ao Açu, do Açu ao Farol, do Farol à Barra do Furado. Você faz esse trajeto em 2 horas. Você parar para pensar. Sim, sim. Então, esse investimento em infraestrutura, quando eu falo que o poder público tem que investir em infraestrutura, principalmente nisso. Porque senão inviabiliza. Imagina, hoje você sair com uma carga pesada de Campos para chegar em Farol pulando 50 quebra-molas, Cláudio. Não rola. Não dá. Não dá. Caminhão, carreta, esquece. É impossível. Então, esse debate ele tem que começar a acontecer pelo poder público. De começar a mudar algumas coisas. Pensando na infraestrutura de crescimento. Senão a gente acaba não crescendo. Fica só no debate, no diálogo. Eu participei de uma audiência pública, conversando com o pessoal aqui do DR, sobre a construção da RJ 244, que liga o Porto até a BR-101, que é também, essa 356, BR-356, também não é ideal para esse tráfego do Porto. E se você traz aí, o que você citou aí, é a sequência, né, é a continuação da Rodovia do Sol, que é do Espírito Santo, passa pelo litoral capixaba e termina aqui em Presidente Kennedy. E o projeto é esse, é ela pegar uma parte da região norte do estado e seguir, emendar lá com a rodovia também que passa ali por Maricá, por aquela região. Então, assim, já temos a ponte, que é um dos itens importantes nessa infraestrutura. Agora é lutar para que a gente tenha essa estrada, para que tenha essa continuação aí. Eu acho fundamental. E sim, de fato, se tiver, não tenha dúvida, porque senão o que adianta um porto lá se você não consegue acessar? É igual um tesouro lá no fundo do mar. Como é que você vai lá? Não vai. Não vai. Arthur, são 8h32. Quero falar sobre o Festival de Petiscos, outras possibilidades aí para a baixa temporada e esses desafios de manter essa estrutura aí toda de pé com a chegada agora da baixa temporada. Só preciso de 2 minutos, exatamente, nem mais nem menos, para a gente fazer um intervalo aqui e eu volto com você para a gente tocar nesses assuntos. Pode ser? Jogo rápido, 8h33 em Campos. A gente pausa aqui o Folha no Ar por 2 minutos e na sequência a gente volta a conversar para encerrar o programa de hoje com o Arthur Caetano, que é o empresário e presidente da Associação de Hotéis, Pousadas e Comércios da Praia do Farol de Santo Tomé. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou